Você provavelmente está tentando vencer a pornografia da maneira errada. E eu sei que você vai dizer que você está orando, que você está jejuando, que você confessa os seus pecados para Deus, que você pede perdão para Deus. E Ele sabe a sinceridade do seu coração. Ele sabe que você está falando tudo de verdade, com arrependimento. Mas isso não é o suficiente, não é o caminho correto para vencer esse pecado. Existe, na verdade, um versículo que te dá poder para superar de uma vez por todas esse vício. A maioria dos cristãos conhece esse versículo, mas por um motivo muito simples, ele fica escondido, ele fica oculto aos olhos do cristão. Isso acontece porque a pornografia é um pecado que cresce na ocultação. É um pecado que cresce quando você esconde das pessoas. É um pecado escondido. E ele é escondido porque você tem vergonha, porque você quer preservar a sua autoimagem. E é exatamente nesse ponto que você comete o grande erro e não usa o versículo que realmente tem o poder de fazer você vencer a pornografia. A Bíblia diz que aquele que encobre a transgressão não prosperará. Isso por si só já seria a resposta para que você não esconda o pecado das pessoas. Mas aí você pergunta, por que eu devo mostrar esse pecado para as pessoas? O versículo que vai fazer você vencer a pornografia está em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: confessem os seus pecados uns para os outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. Então você deve estar se perguntando, mas qual é a diferença que esse versículo traz das suas orações, da sua confissão de pecado para Deus, do seu sentimento de arrependimento? A diferença é que quando você ora a Deus, quando você pede perdão a Ele, você alcança o perdão. Ele é misericordioso para te perdoar. Mas você não vence o pecado, porque, como a palavra diz em Tiago, você confessa o seu pecado e ora com o irmão para que seja curado. Confessem os seus pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. Então, na verdade, o que faz você vencer a pornografia é trazer esse pecado para a luz. Você precisa revelar o seu pecado e você precisa orar com a igreja em comunhão para vencer esse pecado. E é exatamente nesse ponto que reside a dificuldade. Você precisa negar a si mesmo, você precisa deixar a vergonha de lado e apenas se submeter à palavra. Então, de uma vez por todas, leia e medite em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confesse os seus pecados e orem uns pelos outros, para que sejam curados. E só assim, você alcançará a misericórdia. Até porque a palavra diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia. Ou seja, você precisa deixar o pecado para alcançar a misericórdia. E para deixar o pecado, você precisa confessar para as pessoas.